Então, abra a sua Bíblia aí no livro de Daniel, capítulo 6. Deus vai falar conosco hoje sobre a santidade que nos faz conquistarmos posições no reino de Deus, mas que também nos permite guardarmos essas posições. Daniel é um exemplo disso. Um homem não só que galgou lugares altos no governo de nações por causa da sua integridade, da sua santidade, mas ele permaneceu. Ele se manteve por muito tempo nessas posições. Amém? Então vamos lá. Todos acharam? Daniel capítulo 6. Daniel na cova dos leões. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas procuraram ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e os sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito, que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas, do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então, aqueles homens foram juntos, e tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei, e a respeito do interdito real lhe disseram: não assinaste um interdito que, por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: este Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel. E até ao pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas que nem um interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com o seu próprio anel e com o dos seus grandes.
para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel, com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso de que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor Jesus Cristo, maravilhoso Espírito Santo, eu me consagro a Ti como instrumento da Tua palavra, pedindo, Pai, que nessa hora todos os Teus filhos aqui tenham também a sua vida espiritual, seu entendimento consagrado a Ti e plenamente ajustado, Senhor, para que a Tua revelação e a Tua unção possa edificar a cada vida, possa produzir salvação e fazer-se cumprir, Pai, todo o intento do Teu coração em relação à vida da Tua igreja, em nome de Jesus. Que a palavra venha com poder, de forma revelada e ungida, e possa cumprir, sem detença e sem qualquer resistência do mal, todo e qualquer propósito para o qual o Senhor a enviou, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vocês estão vendo que eu estou meio rouco? É que eu ministrei sexta-feira Peniel até as 2h30 da manhã, depois domingo libertação às 11 da manhã até 1h30 da tarde, e foi bastante esforço, foi bastante cansativo, só que o resultado vai ser maravilhoso, a gente vai ver hoje à noite, né? Então, perdoe aí o fato de eu estar meio lento e um pouquinho cansado, mas a unção vai compensar tudo aqui, em nome de Jesus. Como eu disse, essa palavra aqui, ela fala de algo muito importante que está relacionado ao projeto de Deus, ao propósito de Deus com as nossas vidas nesse tempo, no meio dessa geração. Nós vivemos no meio de uma geração corrompida, né, pelo pecado. Uma das coisas que mais se ouve falar na nossa nação é sobre corrupção. E muitas vezes a gente comete o engano de achar que corrupção está só lá na vida dos políticos, está lá na vida das autoridades da nação. A corrupção está limitada ao Planalto Central. Mas não é não. A corrupção é uma coisa que pode se apoderar da alma, se apoderar da vida de qualquer pessoa, se nós não guardarmos a nossa vida em Deus, se nós não vigiarmos para que a nossa vida seja uma vida governada pelo Espírito Santo, e se não vigiarmos para que a nossa vida seja uma vida hermética ao pecado. O pecado é algo que nos assedia, o pecado é algo que nos é oferecido dia após dia através das tentações, né?
uma coisa que é verdadeira é que, apesar de nós termos sido escolhidos por Deus, termos sido eleitos por Deus como seus filhos e ungidos por Ele com seu Espírito Santo, isso não quer dizer que o maligno desistiu de nós. Isso não quer dizer que a nossa vida está totalmente resolvida e a salvo já da contaminação do mal ou de quedas. E nesse aspecto, Daniel, ele é, dentro de toda a palavra de Deus, um exemplo de um homem que soube se santificar, que soube guardar a sua vida em Deus. Ele era um homem que buscava incessantemente a face de Deus, vivia na dependência de Deus. E isso não fazia dele uma pessoa estranha, segregada, incompreendida ou sem sucesso. Não, muito pelo contrário. A santidade exaltava Daniel. A santidade e a integridade de Daniel fazia com que ele fosse amado, com que ele fosse respeitado, com que ele fosse exaltado por Deus, sendo colocado sempre em posições de destaque, sempre em posições importantes ao lado de reis, né? Daniel, ele foi governador, ele foi praticamente um vice-presidente em 3 reinados importantes dentro da história bíblica, né? E ele não só galgou esses lugares de autoridade através da sua santidade e da sua integridade, mas ele pôde permanecer nesses lugares, porque muitas vezes as pessoas não entendem o valor de serem santas, o valor de serem íntegras, o valor de serem corretas. Por quê? Porque o mundo trabalha a nossa mente para nós pensarmos que isso não tem valor, que se buscarmos a santidade, se formos pessoas honestas, se falarmos a verdade, se nos posicionarmos ao lado da justiça, formos pessoas justas e militarmos pela justiça, isso não nos trará nenhum proveito, isso será só enfado, canseira, e isso não vai resultar em nada. Muito pelo contrário, a gente vai ficar sendo chamado de fanático, de ET, porque nesse mundo não tem espaço para esse tipo de comportamento. Mas essa é a visão do homem. Isso é o que o mundo tenta distorcer na nossa mente, nos fazendo pensar que a santidade não traz consigo benefícios. E Daniel, através da sua vida, da sua história, ele prova exatamente o contrário. Foi justamente a retidão desse homem diante de Deus, a santidade que ele lutou, que ele trabalhou para possuir, que fazia com que ele fosse íntimo de Deus e que fazia com que ele fosse íntimo também dos reis, porque os reis viam nele a excelência do Espírito, viam nele essa retidão, essa firmeza, essa autoridade, essa sabedoria que o colocava sempre numa posição de destaque, numa posição de liderança no reino, né? Daniel foi um tremendo líder no seu tempo, e ele era um jovem que conhecia a Deus. Ele era alguém que pagava o preço pela santificação. Então, a gente vê aqui na história de Daniel, se você lê o livro de Daniel, é muito importante a gente estar sempre lendo a Bíblia, porque a Bíblia vivifica, fortalece a nossa fé e nos faz agregarmos conhecimento, né, principalmente dos princípios espirituais. A gente vê que Daniel, ele não era santo só porque Deus tinha dado a ele um coração reto. Não era santo porque Deus estava com ele. Ele era santo porque ele mesmo valorizava a santificação. Ele era alguém que jejuava. Ele era alguém que buscava se consagrar a Deus, se separando das coisas do mundo, se separando dos manjares daqueles reinos idólatras onde ele convivia, onde Daniel militou, onde Daniel viveu. Ele viveu na Babilônia, um lugar cheio de contaminação, de idolatria, de sensualidade, de malignidade, de todos os níveis, imoralidades, coisas que eram impuras desde os alimentos que as pessoas comiam, né? Então, quando a gente começa a ler o livro de Daniel, a gente vê que Daniel ele já se preocupava em ser santo desde a sua própria alimentação. Muitos conhecem aqui pessoas cristãs dizendo: vou fazer um jejum de Daniel. Por que jejum de Daniel? Porque Daniel não se
submeteu a comer os manjares, né, que o reino da Babilônia oferecia a ele, coisas impuras, coisas contaminadas, coisas que não eram saudáveis, né, nem para o espírito e nem tampouco para o corpo físico. E Daniel, juntamente com seus discípulos, juntamente com seus amigos, né, a palavra fala aqui de amigos, mas na verdade Daniel liderava algumas outras pessoas, eles se santificavam, e Daniel era um homem de jejum e de oração, né? Ele se abstinha continuamente, constantemente, através de jejuns, daquela comida contaminada da Babilônia. Uma pessoa que chega a esse ponto de se abster de alimentos que não são saudáveis, ele já chegou a um nível de santificação muito grande, porque a santificação começa no espírito. Então, se a santificação já saiu do espírito, alcançou a alma de uma pessoa, ou seja, renovou a mente dela, purificou o coração dela, limpou a sua memória, né? E agora chegou na parte dos alimentos, esse é um nível já profundo de santificação, porque uma pessoa que sabe se abster de alimentos contaminados do ponto de vista físico, também já aprendeu a se abster daquilo que contamina a alma e o espírito. Então Daniel era um homem santo, um homem reto, um homem que agradava a Deus. Mas isso tinha um preço. Qual era esse preço? Alguns cuidados que Daniel tinha com a sua própria vida. A palavra diz que ele era um jovem, e a gente sabe que os jovens, eles são muito assediados, né, nessa fase da adolescência, da juventude, em relação ao pecado, à sensualidade, à imoralidade, a um excesso de liberdade, às vezes, que leva os jovens a confundir liberdade com libertinagem, ou seja, o excesso de liberdade, o tudo pode, acaba fazendo com que na vida dos jovens não haja disciplina, não haja respeito à autoridade. E Daniel era um jovem diferente. Daniel era um jovem que sabia se comportar, que guardava os limites da educação, a educação que ele tinha recebido como um judeu, e mesmo estando num reino distante, num lugar de cultura e de hábitos estranhos, ele se baseava nos princípios de Deus que ele tinha aprendido, e ele guardava os limites dessa educação. Tanto é que a palavra de Deus diz que Daniel não só jejuava, se abstinha dos alimentos contaminados, como ensinava isso para os seus amigos e orava 3 vezes por dia. Ele era um homem dependente de Deus. Todas as vezes que alguém trazia a Daniel algum tipo de enigma, algum tipo de sonho para ele desvendar, para ele revelar, né? Um rei tinha um sonho lá. Isso aconteceu algumas vezes com Nabucodonosor. Sabiam que havia a presença do Espírito Santo em Daniel, e que Deus revelava a Daniel a interpretação dos sonhos, porque esse é um dom espiritual, né? E o que acontecia? Daniel era introduzido, então, na presença dos reis, e por haver nele essa excelência, essa sabedoria de conseguir interpretar os sonhos e de transformar aqueles sonhos que atormentavam a alma dos reis em respostas para o reino, em caminhos para os reinos avançarem na sua proposta de governo, Daniel era uma pessoa valorizada. Mas isso era fruto do quê? De Daniel não atribuir isso à sua própria sabedoria humana. Daniel confiava não no seu próprio entendimento, no seu próprio conhecimento. Ele dependia de Deus, ele aprendia de Deus, e ele orava a Deus para que Deus lhe desse sabedoria. Você pode estar perguntando, mas o que tudo isso na vida de Daniel tem a ver comigo? Tem tudo a ver, por quê? Porque o desejo de Deus é que nós, no meio dessa geração contaminada, e como diz a própria Bíblia, incrédula e perversa, nós precisamos buscar sermos iguais a Daniel. Pessoas que valorizam a santidade, que entenderam o valor de sermos santos, e que se dispõem a pagar o preço por isso. O preço da oração, o preço da dependência de Deus, o preço do jejum, né? O preço de servirmos a Deus. Tudo isso tem um preço, mas tudo que tem um preço nos traz algum benefício. Você vai comprar um carro, quanto mais caro o carro for, mais benefício ele vai te oferecer. Então, quanto mais preço a gente se dispõe a pagar nas coisas espirituais, mais benefícios, mais recompensas, mais autoridade, mais unção teremos da parte de Deus.
Amém? Quando você vê um homem muito ungido, muito usado por Deus, feito o apóstolo René, você pode ter certeza que esse homem paga um preço altíssimo pela santificação dele. É muita renúncia, é muito tempo investido na presença de Deus, é muita dedicação à obra de Deus, é muita renúncia de direitos pessoais, particulares, para poder estar com Deus e fazer a vontade de Deus. Então, vem como recompensa o reconhecimento, a honra, a autoridade, a unção e a prosperidade, né? Daniel, o último versículo desse capítulo aqui, fala que ele prosperou em todos os reinos. Em todos os momentos ele esteve em posições elevadas e recebendo muitos benefícios, muitos presentes desses reis aqui que estimavam Daniel. Veja que quando Daniel foi jogado na cova dos leões, o rei ficou desesperado, foi jejuar, não dormiu e ficou clamando a Deus para que Daniel pudesse ser salvo da boca dos leões. O rei, que até aquele momento eu acho que não cria no Deus de Daniel, foi usado para profetizar sobre Daniel: o teu Deus que te livre, né? Então, a santidade dos filhos de Deus, ela produz muitos benefícios. E um dos benefícios não é só dela nos levar a lugares de autoridade, lugares de honra, lugares altos, como Deus vai fazer com você, mas é você se manter nessas posições, porque isso é uma mensagem dessa palavra aqui, né? A nossa busca constante por santificação, porque a palavra de Deus nos manda fazer isso, né? É uma orientação divina: buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, nós, filhos de Deus, não temos que estar promovendo intrigas, contendas, criando situações para produzir divisões, facções. Não, nós somos mensageiros da paz, nós somos promotores de paz. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando com Ele o mundo, e a palavra também diz que quando nós aceitamos Jesus, nós nos tornamos militantes, pessoas capacitadas a exercer o ministério da reconciliação. Qual é a nossa postura? Qual é a nossa chamada? Estarmos reconciliados com Deus em todo o tempo, através do arrependimento, através de uma vida de santificação, estarmos na presença de Deus, estarmos agradando a Deus e também exercermos esse ministério da reconciliação, de reconciliarmos outras pessoas com Deus. Ou seja, levar a salvação para outros através da pregação do Evangelho, através do meu exercício de liderança. E Daniel, além de ser um homem que jejuava, orava e dependia de Deus, ele era um servo de Deus. Quando você vê aqui que o rei chama ele de Daniel, servo do Deus vivo, é o rei que está falando isso dele. Por quê? Porque a vida de Daniel expressava o seu caráter de servo. Ele era servo não só no aspecto ritual dos princípios da palavra, ou seja, quando ele orava, quando ele jejuava, as pessoas sabiam disso, as pessoas percebiam isso, porque não tem como você não distinguir, você não perceber que uma pessoa é assim, devota, que ela é comprometida, que ela é afeita à oração, que ela é temente à palavra de Deus. Não tem como a gente se esconder. É o caso de Pedro lá, né? No momento em que ele estava querendo negar Jesus, não tinha como ele se esconder, porque as pessoas reconheciam que ele era um discípulo, as pessoas reconheciam Pedro até pela maneira dele falar. A criada lá do sumo sacerdote falou assim: não, você é um deles, você é um dos discípulos desse homem que está sendo preso aí, porque você fala como um deles, né? Então, a nossa linguagem, o nosso comportamento está sempre sendo analisado pelas pessoas. E é inevitável que, se você viver em santidade, se você viver dependendo de Deus e buscando a face de Deus, porque o que nos santifica é nos aproximarmos de Deus, é nos esforçarmos em fé para nos aproximarmos de Deus, o que acontece? As pessoas vão nos reconhecer como filhos de Deus e como servos de Deus. As pessoas vão crer no Deus que nós cremos através do nosso testemunho. E Daniel era esse homem que jejuava, que orava, que dependia de Deus para buscar as interpretações lá dos sonhos. Quando os reis apresentavam sonhos para ele, ele não ia de cara falando
o que estava acontecendo. Se Deus desse de imediato aquela revelação para ele, tudo bem, mas em alguns casos ele diz, espera um pouquinho, deixa eu orar, deixa eu jejuar, e daqui a pouco eu trago aqui para o Senhor a resposta, rei. E quando ele ia lá, Deus revelava para ele tudo no jejum, na oração, e aí ele voltava e interpretava corretamente os sonhos do rei. Então, os reis diziam, esse homem tem valor, esse homem tem algo diferente nele, e é isso que Deus quer que exista em você nesse tempo e no meio dessa geração. Você tem que entender que você foi chamado para ser diferente e para fazer a diferença. E não deixe o mundo te açoitar a alma, o mundo te assediar a mente, dizendo que ser santo, de que servir a Deus, de que ter um compromisso com Deus, uma aliança com Deus não tem valor. Tem muito valor, sim. A despeito de nós passarmos por dificuldades, por lutas, por provas, depois que nós passamos por tudo isso, depois que no meio das provas nós continuamos dependendo de Deus, temendo a Deus, louvando a Deus, chega o dia da nossa exaltação. Veja que Daniel aqui está passando por uma prova. Ele foi lançado na cova dos leões, ele foi humilhado diante de todo o reino, todas as pessoas assistiram aquilo. É como se um político muito conhecido hoje, Joaquim Barbosa, por exemplo, fosse por algum processo lá de calúnia, de difamação, colocado na cadeia. A nação inteira saberia disso. Mas o que acontece? Daniel passou por aquela prova e aquilo não abalou a sua fé. Aquilo não influenciou a alma de Daniel a ponto de que ele se desanimasse, que ele murmurasse contra Deus, que ele dissesse para Deus, por que eu estou passando isso? Não, ele creu em Deus, ele confiou no seu Deus, e Deus não só o livrou do momento da prova, Deus não só tirou Daniel daquela experiência de humilhação, como depois disso o exaltou. Né? Então eu quero dizer para você, você está passando por lutas, por provas, talvez você esteja se sentindo um Daniel jogado na cova dos leões, uma Daniela jogada na cova dos leões, mas o dia da sua exaltação já está marcado no calendário de Deus. E ele não é só dia, ele é hora, ele é minuto e ele é segundo, onde Deus vai te colocar num lugar de honra. Quantos creem nisso? Tome posse disso. Dê mesmo esse aplauso a Jesus, porque essa não é uma promessa vazia. Isso é uma palavra profética para a sua vida. Eu quero ter a alegria de celebrar com você esse dia onde você vai dizer, Senhor, o Senhor mudou a minha sorte. E eu tenho que testemunhar aqui diante de todos os teus filhos que o Senhor me exaltou. Né? Porque Deus faz isso. Ele exalta aqueles que são santos. Então, Daniel era esse homem santo, que buscava a santidade em jejum e oração, dependendo de Deus, obedecendo a Deus e servindo a Deus. Ou seja, quando a gente ouve aqui que o rei o chamava de servo do Deus vivo, é porque havia um espírito servil em Daniel, e essa subserviência não era só uma subserviência ritualista, não era só, ele é servo porque eu vejo ele orando, ele é servo porque ele toca no louvor da igreja, ele é servo porque ele serve a ceia do Senhor, na casa de Deus. Não, Daniel era servo porque ele cuidava de outras pessoas. Daniel era servo porque ele servia pessoas. Daniel era servo porque ele discipulava pessoas. Ele influenciava outras pessoas na direção do rei. Por pouco, aqui o rei já não estava virando discípulo de Daniel. É ou não é? Meu líder caiu na cova dos leões. Vou orar e vou jejuar por ele essa noite. É a postura do rei, um rei ímpio. Um rei da Babilônia. Olha isso, gente. Então, homens e mulheres desse tipo, que valorizam a santificação, que buscam a santificação, não são apenas colocados por cabeça, mas se guardarem a sua integridade, se mantiverem em santidade, serão preservados nessas posições de autoridade. Homens e mulheres desse tipo são colocados por cabeça. Daniel, no meio de 120 sátrapas, sátrapas é um cargo, né? É como um governador lá, um prefeito. E o que acontece? Haviam 120 naquela província do reino Medo e Persa, né? E o que acontece? Daniel era um dos 3 que supervisionava 120. Ok?
Daniel já tinha ascendência sobre um modelo de 12. 120 é múltiplo de 12. Então, Daniel liderava lá já dentro desse modelo. E Daniel era um dos presidentes e a palavra diz que o rei pensava em colocá-lo como único. Por quê? Porque Daniel se distinguia. Vamos ver o que diz o versículo 3. Olha o que fala o versículo 3. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então preste atenção, de que vale eu me santificar? Para que eu vou entrar nesse jejum de 12 dias, que nós acabamos sexta-feira agora? Para que isso? Para que esse sacrifício? Para que esse negócio de ir na oração? Levantar 6 horas da manhã para orar? Para que vir nessa oração da noite aí? Às vezes está frio, está chovendo, tem que sair da minha casa, deixar meus filhos para ir lá orar, porque tem um turno de oração lá, tem uma convocação do meu líder. Isso tudo beneficia a sua vida. Isso tudo fortalece a sua comunhão com Deus. Isso tudo vai ser o caminho pelo qual você vai se santificar, e se santificando, receber revelação, receber unção, ser fortalecido na sua fé, ser capacitado pelo Espírito de Deus a vencer os seus próprios desafios. Amém? Você vive num mundo onde você tem que vencer pela fé os seus desafios. Você está tentando se formar, você está tentando terminar uma faculdade, você está tentando achar um emprego, arrumar uma posição no mercado de trabalho, você está trabalhando numa empresa já, você quer um cargo melhor. Se você é um líder ministerial, você quer ter êxito na sua célula, você quer formar uma equipe de trabalho, uma equipe de 12, você quer influenciar pessoas, você quer ter êxito diante de Deus e diante das pessoas que te assistem, que te olham. Ninguém gosta de ficar vazio, frustrado, derrotado. Não consigo ganhar vidas, não consigo arrumar emprego, não consigo entrar na faculdade, já prestei não sei quantos vestibulares, não consigo passar. Ninguém quer isso. E o que a santificação tem como papel nesse aspecto? De nós aprendermos o poder da oração, de nós nos alimentarmos da palavra de Deus, de nós nos santificarmos, nos separando das coisas que o mundo oferece. Qual o benefício de tudo isso? A capacitação de Deus para que nós possamos galgar posições e nos manter firmes nelas. Às vezes as pessoas galgam posições através de um exercício de fé, de um tempo de santificação, mas se elas descuidarem disso, se elas não guardarem o coração, se elas não vigiarem contra o pecado vai vindo de forma sutil, de forma sorrateira, e vai contaminando, e daqui a pouco aquela pessoa perde essa posição, aquela pessoa ela decai nas suas conquistas, ela começa a perder aquilo que ela mesma conquistou. Então, Daniel, ele, pela sua santidade, pela sua integridade, que era comprada, que era buscada através de renúncia, de dependência de Deus, de intimidade com Deus, ele começou a se distinguir. E isso que eu quero dizer para você, que Deus quer fazer com você. No lugar onde você está, Deus quer te distinguir das outras pessoas que lá estão. Deus quer te diferenciar. Deus quer fazer com que você brilhe a ponto das pessoas olharem e dizerem: essa pessoa é diferente. Tem algo diferente nessa moça. Essa moça é uma moça sábia. Essa moça é uma moça equilibrada. Essa moça não resolve as coisas apenas na força do braço, nem com persuasão humana. Porque às vezes as pessoas no mercado de trabalho, elas usam de persuasão. As pessoas às vezes usam muito seus carismas. Elas se revestem de muitos artifícios para parecerem ser uma coisa que elas não são. Isso tudo é um temor muito grande, isso tudo é uma insegurança muito grande, porque uma pessoa ter que sustentar uma posição num ambiente de trabalho, num cargo, numa posição de liderança, não sendo o que ela, tentando parecer aquilo que ela não é um enfado para a alma terrível, é um cansaço permanente, né? E nós não precisamos fazer isso, por quê? Porque assim como havia em Daniel um espírito excelente, esse espírito excelente habita também em você.
Quem é esse Espírito? Esse Espírito é o Espírito Santo de Deus, que vai te dar revelação todas as vezes que você pedir, que vai te dar sabedoria todas as vezes que você pedir, que vai te trazer respostas para a sua própria vida e vai fazer de você uma pessoa que terá respostas para a vida das outras pessoas. O que é ser um líder espiritual? O que é ser um líder de célula? O que é ser um pastor de geração, um líder 12? É exatamente ser capacitado por Deus a ter respostas para os problemas das pessoas, porque quem é que vem para Jesus? Quem é que vem para a igreja? Senão pessoas que estão com problemas, que estão aflitas, que estão angustiadas, que estão oprimidas, que estão necessitadas. E essas pessoas querem o quê? Elas querem atenção, elas querem amor, mas elas querem também respostas para a sua vida. Eu me lembro que em todos os momentos que eu fui buscar algum tipo de religião, mesmo antes de conhecer Jesus, eu ia em busca de resposta. Eu fui no espiritismo, eu fui na Umbanda. A troco do quê? De respostas. Eu queria respostas para a minha vida. Eu queria que do céu viessem diretrizes e soluções para a minha vida. E quando eu andei nesses caminhos aí, não vieram respostas muito boas, não. Nem tampouco resultados bons. Mas quando eu conheci Jesus, todas as respostas vieram e vieram de forma satisfatória, gerando paz, gerando amor, gerando alegria, restauração, restituição e edificação, porque é isso que Ele faz com a nossa vida. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo é autoridade e resposta para todo aquele que nele crê. Se você simplesmente dobrar os seus joelhos e pedir para Deus, Senhor, me responde isso, por que isso está acontecendo, a resposta virá, e não só a resposta virá, para você saber o que está acontecendo, mas Deus vai te dar também a solução do problema. Quantos recebem? Diga amém, dê um aplauso a Jesus. Diga assim, eu não sou melhor do que as outras pessoas, mas eu sou diferente de todos ao meu redor. Você é diferente. Lá no mundo, convivendo com as pessoas do mundo, você é diferente. E Deus quer te distinguir. Não só no meio das pessoas do mundo, como Deus quer te distinguir aqui. Agora depende do preço a pagar. Como é que uma pessoa se projeta para a liderança? Ah, a estrelinha de Jesus brilhou sobre ele. Não, não é assim. É lógico que Deus tem um propósito para as nossas vidas. Ele tem um propósito para cada um que está aqui. Mas por que determinadas pessoas se distinguem, se destacam, alcançam a liderança, se tornam líderes espirituais, ganham uma grande... recebem uma porção muito grande de unção, recebem uma sabedoria que quando a gente vê as pessoas ministrando, pregando, fala, meu Deus, esse homem aí ele tem algo diferente, a estrela dele brilha, né? A gente vê Deus presente na vida dele. Pode ter certeza que isso custou algo. Isso teve um preço. Isso não caiu do céu na cabeça, não. Isso não foi dado de graça, não. Essa pessoa se santificou. Essa pessoa buscou a intimidade de Deus. Essa pessoa renunciou a muitos direitos seus para poder se diferenciar no campo da fé. E quando a gente faz isso, Deus nos distingue. O rei pensava em colocar Daniel como o principal dos presidentes. Ele ia botar o reino todo debaixo de Daniel. Acima de Daniel só estaria o rei. Como diz o apóstolo René, Deus gosta de vice, né? Deus governa através dos vices, né? Porque os reis não fazem nada, eles só dão autoridade lá e quem fica de vice é quem governa tudo, né? Aconteceu isso com Daniel, aconteceu isso com José. A palavra diz que José mandava no Egito inteiro. Ele era o segundo homem depois de Faraó. O Faraó só ficava nadando lá no rio Nilo, curtindo lá as faraolas, as flores do Nilo, né? Os nenúfares do Nilo, na boia dele lá, boia de plástico, né? E naquele tempo não tinha boia de plástico, né? A boia devia ser de, sei lá do que, de madeira. Mas o rei ficava lá, na piscinona dele lá, que era o rio Nilo inteiro, e quem governava tudo, quem mandava em tudo era Daniel. Olha o que era José, perdão. Olha o que fala a palavra. Que José comprou o Egito e deu de presente para o faraó. Como isso? Né? Era tudo particular. O Egito era todo pertencente nos seus territórios a pessoas, a egípcios.
eram muitas fazendas, onde cada um era dono do seu próprio terreno. Só que o José trabalhou com a sabedoria de Deus, a ponto de poder enriquecer tanto o governo, que o governo depois tinha dinheiro, tinha riquezas, tinha comida, que era a coisa que mais faltou naqueles dias, né? E então José fez provisões que na hora da crise se tornaram riqueza. Por quê? Porque quando num lugar todo mundo tem fome, comida vale ouro. Então, a troca de comida, José ia negociando com as pessoas. Tá bom, eu te dou comida, eu te dou provisão aí para 1 ano, mas você tem que passar o seu terreno, o seu território, sua fazenda, o seu sítio, para a posse do rei, do faraó. E aí as pessoas aceitavam. E ele comprou o Egito e devolveu para o faraó. Então, homens assim, como eu e como você, têm o Espírito excelente de Deus. E através disso, Deus nos dará ideias divinas. Deus nos dará sabedoria divina, revelação divina, unção vinda do céu, para que nós possamos ser exaltados nos lugares onde estivermos. Qual o objetivo de Deus nisso? Nos criar um laço e fazer com que o nosso coração se ensoberbeça, nos fazer chegarmos a lugares altos para que ali fiquemos achando que somos melhores do que os outros? Não, longe disso. O objetivo de Deus é nos colocar em lugares altos, porque Ele quer que nós exercitemos a justiça dEle em relação à vida das pessoas. Quando uma pessoa justa, uma pessoa íntegra, uma pessoa santa, está numa posição de autoridade, é dirigente de um hospital, é dirigente de um posto de saúde, é dirigente de uma repartição pública, é dirigente de uma cidade, de uma prefeitura, o que vai acontecer? A santidade dessa pessoa vai refletir na vida das outras pessoas, na influência exercida sobre as outras pessoas. Então nós precisamos entender isso, que nos santificarmos para Deus não só nos custa preço, mas também nos traz benefícios. Os benefícios de sermos exaltados por Deus, de sermos capacitados por Deus a galgarmos lugares mais altos no reino de Deus. Amém? Servos assim despertam gratuitamente ciúmes, inveja e perseguição. Você é perseguido? Tem gente que fala mal de você e você nunca fez nada para ele? Tem gente que não vai com a sua cara e você não sabe nem por quê? Por que será isso? Porque tem em você alguma coisa diferente. O que é que existe diferente em você? Diga, o Espírito Santo de Deus. E por que as pessoas têm raiva de você e não do Espírito Santo? Né? Na verdade, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne. A nossa luta não é contra pessoas, mas é contra o mundo espiritual das trevas. Então, o que é que faz com que às vezes as pessoas não gostem de nós? É esse Cristo que tem dentro de nós, esse Espírito Santo que tem dentro de nós, incomoda as trevas que estão dentro das pessoas que ainda não conhecem a Deus. Então é o diabo que está dentro de pessoas que tem raiva do Jesus que habita dentro de você. E é muito importante que você perceba isso, porque quando você for perseguido, atacado sem motivo, caluniado, infamado, é porque a sua luz está brilhando. É porque você está agradando a Deus. Daniel era um homem santo. E eles falaram, vamos pegar ele em alguma coisa. Mas o que aconteceu? Não tinham de pegar ele, porque ele era justo, ele era honesto, ele era correto. Então, os inimigos gratuitos, porque Daniel não tinha feito nada de errado contra eles, Daniel não tinha subjugado eles, não tinha oprimido eles, não tinha maltratado esses homens. Aqui o texto mostra que eles simplesmente implicaram com Daniel, queriam armar ciladas para Daniel, porque tinham ciúmes, porque percebiam que Daniel tinha uma boa relação com o rei, que o rei o estimava, que o rei pensava em colocar ele por cabeça sobre todos, como líder de todos. Então o que aconteceu? Eles começaram a buscar ciladas. E quando isso acontece com você, você deve não ficar abatido ou injuriado com isso. Você deve louvar a Deus e dizer, se o mundo está se importando comigo, se o mundo está se desagradando de mim, é porque Deus está tendo muito prazer na minha vida. Amém?
Servos assim despertam gratuitamente ciúmes, invejas e perseguições, né? Então, Jesus nos ensina isso, que nós devemos ter prazer nas perseguições, que nós devemos louvar nas injúrias, nas calúnias. Por que isso? Porque isso significa que nós estamos no caminho certo. Mas essa palavra nos mostra que servos assim, como Daniel, eu e você, são irrepreensíveis e intocáveis. Olha o que aconteceu, versículo 4 e 5. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino. Ou seja, vamos ver se ele fez alguma maracutaia, vamos ver se ele recebeu alguma propina, vamos ver se ele deixou de pagar o imposto dele, vamos ver se ele fez alguma coisa errada aí e tal. Mas tudo na vida de Daniel estava certinho. Estava de acordo com a palavra de Deus. Então, olha o que aconteceu. Porque ele era fiel. Não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel. E não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Disseram, pois, esses homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Presta atenção. Quando nós vivemos em santidade, o maligno não tem como nos tocar. O diabo não tem como nos tirar da posição em que estamos. As ciladas que ele armar não se revestirão de êxito, ou seja, não vão dar certo as coisas tramadas contra você. Por que isso? Porque quando nós somos santos, Deus nos faz intocáveis. A palavra de Deus diz que se nós estivermos com a nossa vida em conformidade com a vontade de Deus, o maligno não nos toca. Ele não tem como nos tocar, porque o sangue do Cordeiro nos cobre, porque a santidade de Deus nos reveste, e o inimigo não pode alcançar, tocar, ferir aqueles que estão em santidade. E o que acontece de muito interessante nesses dois versículos 4 e 5? Não tem nada de errado na vida dele, vamos procurar na lei do Deus dele, para ver se a gente acha alguma coisa lá com a qual a gente possa incriminar. Eu estou diante de uma geração que vai ser, e que já está sendo, tão distinguida por Deus, tão ministrada por Deus, tão treinada por Deus na santidade, que a sua vida vai fazer com que os seus inimigos, os ímpios, tenham que ler a Bíblia. Para procurar na Bíblia alguma coisa para te incriminar. Porque na sua vida não vão achar. Olha isso, os caras foram ler a Bíblia. Os inimigos foram ler a Bíblia. Falaram assim, vamos ver se a gente acha aqui, nessa Torá aqui, um jeito de prender esse Daniel, um jeito de pegar ele, né? E o que aconteceu? Ficaram nessa tentativa e tentaram lhe armar ciladas. Vamos criar aí uma situação onde o rei faça um decreto que ninguém possa clamar o seu Deus. Por quê? Porque eles sabiam que Daniel orava constantemente, que Daniel era um homem de oração, que orava 3 vezes por dia, voltado para Jerusalém. Então, não só a gente precisa entender isso, que a nossa relação com Deus incomoda o diabo, e o diabo vai se manifestar às vezes de pessoas que o servem, de pessoas que estão enlaçadas pelo maligno, como também o diabo quer calar a nossa boca. Olha o decreto, era um decreto que proibia a oração. Ninguém vai poder orar e pedir nada a deuses, vai só pedir ao rei. Então o inimigo quer fazer isso. O inimigo quer colocar o homem na posição de Deus. Mas nós que conhecemos a Deus, temos que entender que mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mais importa buscar a face de Deus do que a face dos homens. Não pense que é o teu patrão que vai te promover, que é ele que vai te dar aumento de salário, que vai vir alguma coisa boa para você das mãos dos homens. Não, você tem que conquistar isso primeiro no céu. Primeiro você precisa buscar essa graça diante de Deus. Porque quando Deus determinar lá no trono dele, o meu servo, chegou a hora dele ser aprovado, chegou a hora dele ser exaltado, chegou a hora dele ocupar a posição, o cargo, o nível de unção que eu tenho para ele, então aí os homens vão ser usados por Deus para que você chegue a essa posição, a esse êxito. Amém? E o que aconteceu? O interesse daqueles homens era fazer com que Daniel ficasse limitado nas suas ações espirituais. O diabo não quer que a gente ore,
O inimigo não quer que a gente clame, porque ele sabe que quando nós oramos, as coisas se movem. Amém? Nós precisamos, cada dia mais, fazer uso do poder da oração. Sabemos que quando nós clamamos, quando nós levantamos a nossa voz e pedimos coisas a Deus em nome de Jesus, Ele nos atende. E essa é a chave. Não adianta você se lamentar, não adianta você se desanimar, não adianta você se angustiar, não adianta você falar, estou orando e não está adiantando nada. Não, persevera, persevera, porque nem sempre a resposta vem na hora em que a gente quer. A palavra de Deus diz que Daniel, num desses momentos aqui, ele ficou por 21 dias orando e clamando a Deus por uma resposta. E a resposta não veio no primeiro momento, nem quando acabou o jejum dele. A resposta veio algum tempo depois. Mas a resposta veio, porque Deus jamais fica alheio, jamais ele fica surdo diante das orações dos seus servos. Tudo que você tem pedido, clamado desde o seu coração, Deus tem registrado na memória eterna. Amém? E nenhuma das suas orações vai ficar sem resposta. Quantos creem? Quantos recebem? Então persevere em orar. Não comece a fazer a oração contrária, que é a lamentação. Ai, como está difícil. Ai, Deus não está me ouvindo. Ai, Deus não está escutando. Ai, acho que Deus não me ama mais. Acho que Deus me esqueceu. Não, essa é a anti-oração. A oração correta é a oração da fé. Vai dar tudo certo. Deus está me ouvindo, Deus está me operando, Deus está operando na minha vida. Senhor, eu te louvo desde já, porque eu sei que o dia da minha vitória, o dia do meu sucesso, da minha honra, está reservado já na tua agenda, está predeterminado no céu. E enquanto eu tiver que esperar por esse dia, eu vou te louvar, eu vou te agradecer, eu vou te servir. E se esforça, por quê? Porque Deus é justo, porque Deus é bom. O que Daniel fez? Ele parou de orar? Ele obedeceu aquele interdito absurdo lá? Não, ele foi para o quartinho dele lá, se colocava de joelho e falou assim, agora eu tenho que orar mais. Vou orar 3 vezes por dia agora, vou orar de manhã, de tarde e de noite. Se a coisa para você está difícil, redobre, triplique o seu tempo de oração. É verdade. E se mantenha o quê? Posicionado ao lado de Deus. Tem alguma coisa te oprimindo, tem alguém te exigindo algo, tem alguém te proibindo de vir à igreja, não vai na igreja. Se você for na igreja, eu separo de você. Pois eu te falo para você, se separe dele, mas não separe de Deus. É verdade, porque mais importa obedecer a Deus do que os homens. Isso é princípio bíblico. Quando você obedece a Deus, aquele que está falando que se separa de você, ele vai se converter. É verdade. Agora, se a gente obedecer os homens e virar as costas para Deus, aí está tudo perdido. Aí os homens nos tiram mesmo da presença de Deus. Se Daniel aqui nessa hora falasse, tá bom, vou parar de orar, deixa eu obedecer o rei, porque afinal de contas o rei é uma autoridade, ele tinha sido comprometido na fé dele e na santidade dele. Daniel falou assim, não, peraí, o rei é autoridade, eu respeito muito, eu o amo. É visível aqui que existia uma relação até de amor entre esse rei aqui e Daniel. Mas acima do rei tem uma autoridade superior que é Deus. Amém? Então, nós temos líderes, nós temos patrões, nós temos pessoas que estão acima de nós aqui na terra, autoridades espirituais e seculares constituídas sobre nós, presidente da república, mas acima dessas pessoas está Deus. E para fazer a vontade de Deus, nós temos que nos manter posicionados. Amém? Daniel se posicionou e isso produziu o quê? O fato dele ser submetido a uma prova. Ok, desobedeceu o rei, então vai para a cova dos leões. Servos assim conquistam o coração do rei. A palavra diz no versículo 14 que o rei procurava de todas as maneiras livrar a Daniel. Amém? Quando nós somos santos, nós alcançamos graça, não só diante dos olhos de Deus, como também dos olhos dos homens. Amém? Eu vivi essa experiência na minha vida profissional. Eu já era cristão, eu era gerente de uma empresa chamada Fábrica de Bicicletas Monarch. E chegou uma época que a Monarch começou a cortar todo mundo, mandar todo mundo embora. E eu orava constantemente pelo dono da Monarch. Eu não sei porquê, todo mundo via ele como uma fera. Mas eu tinha alguma coisa no meu coração que era amor por aquele homem. Eu orava por ele, eu pedia pela salvação dele. Eu via que ele era um homem sem filhos. Não tinha nem para quem deixar aquela herança gigantesca que ele tinha. Só o prédio da Monarch ali
na Chácara Santo Antônio, ali perto do Shopping Morumbi, foi vendido por 180 milhões de reais. Só o prédio, sem a fábrica. A fábrica foi tirada de lá e levada para outra coisa, sem as máquinas, sem o know-how, sem o capital da empresa. Então, só o terreno da fábrica, 180 milhões de reais. 90 milhões de dólares na época. E eu tinha compaixão desse homem, porque eu falava, esse homem é tão rico, mas ele vai para o inferno. Ele não vai ter a salvação. E eu ficava orando por ele. E o que aconteceu? Essa relação que existia fez com que, de alguma forma, ele olhasse para mim com graça. A empresa estava num processo de enxugamento, de mandar todo mundo embora. Foi todo mundo embora. O cara que me contratou foi embora. O diretor que era o meu diretor de marketing, foi embora. As pessoas da sessão todas, eu cheguei a ter um departamento com 13 pessoas, foi todo mundo embora, só fiquei eu. E nessa época dos cortes, porque a empresa começou a terceirizar tudo, a empresa começou a enxugar terrivelmente seu quadro de funcionários, vinha sempre na sexta-feira, era o dia das demissões, e o pessoal falava assim, de hoje você não passa, hoje o facão vem. Né? Tipo assim, hoje você vai ser mandado embora. E eu só falava assim, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. E o que acontecia? Ia todo mundo embora e eu ficava lá. Eu quase fechei a porta do departamento e apaguei a luz, porque foi todo mundo embora e eu fiquei. E chegou uma hora que estava tão chato trabalhar naquela empresa, que eu tinha ficado totalmente sozinho lá, não tinha mais nem o que fazer ali, que eu falei, Jesus, está na hora de eu ir para uma outra experiência profissional melhor. Eu preciso crescer, eu preciso fazer alguma coisa melhor e maior. E aí eu dobrei meu joelho junto com a apóstola Cláudia, eu orei e falei, Senhor, me tira de lá. E aí, 15 dias depois, eles decidiram me mandar embora. E quando vai mandar embora, eu mesmo tinha feito a proposta, me manda embora, eu devolvo o fundo, faço aquela jogada lá de devolver o fundo, posso depois continuar fazendo as decorações das bicicletas para vocês lá fora e não sei o que, tal. Quando eles me anunciaram que eles iam me mandar embora, eu falei assim, e aí, aceitaram a minha proposta, me mandar embora, receber o fundo, tal? Não vai precisar. O presidente falou que você não vai precisar devolver nada, que ele vai pagar tudo para você. Eu recebi todos os direitos, sendo que eles estavam me mandando embora, não era eu que estava pedindo. Eu fiz a proposta até de devolver o fundo, eu queria facilitar para a empresa poder me mandar embora. Não precisou. Então, eu quero dizer assim, sempre quando nós vivemos em fé, nós vivemos não pelas aparências, não pelas circunstâncias da vida, mas contemplando aquilo que é o desejo do coração de Deus, aquilo que é o projeto de Deus para a nossa vida, nós vamos ser distinguidos, nós vamos ser protegidos, nós vamos ser supridos, nós vamos ser exaltados. Na véspera do meu casamento, faltava pouco mais de um mês para eu casar, eu recebi 60 mil reais, eu fiz uma linda festa de casamento. Eu viajei para Cancún, fui fazer minha lua de mel lá em Cancún, 8 dias. E depois voltei, ainda montei minha empresa com o dinheiro que tinha recebido da indenização. E lá na Monarca eu ganhava um salário de 4 mil reais. Quando eu montei minha empresa, o meu ganho mensal passou para 25 mil reais por mês. É aquela história que eu falo, que eu doei o Fusquinha e comprei um Vectra CD do ano, né? Então, Deus muda a nossa sorte, do dia para a noite, queridos. Uma das coisas que a gente precisa entender é isso, que tudo que Deus nos pede para fazer, Ele nos pede para fazer segundo um propósito. Ele nos pede para fazer com vistas ao nosso próprio bem e ao bem das outras pessoas ao nosso redor. Amém? O dia do seu milagre, o dia da sua mudança de vida e de história, ele está agendado com Deus. Mas conquiste isso buscando a face de Deus. Conquiste isso se entregando a Deus, se comprometendo com Deus. Porque Daniel jejuava, Daniel orava, mas Daniel servia a Deus. Tem muita gente que fica relutando em servir a Deus. E eu quero dizer para você, servir a Deus é um privilégio, é uma honra e também um caminho para a recompensa. Quando somos santos e posicionados, não nos corrompendo, não nos vendendo, Deus nos dá livramento. Olha o que diz o versículo 22. Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões. Amém? Então pode ter certeza. Você pode até ser jogado na cova, mas os leões não vão te alcançar, os leões não vão te tocar.
Porque Deus, Ele tem esse sobrenatural, Ele tem essa capacidade de nos guardar, de nos proteger. E Ele não nos tira das provas, Ele não nos tira das tribulações, Ele nos livra no meio dessas coisas. Jesus livrou seus discípulos não de viver a experiência de uma tempestade, mas de acalmar a tempestade na hora que a tempestade estava acontecendo. Daniel não foi livre de entrar na cova dos leões. Ele foi livre dentro da cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego não foram livres da fornalha da aflição. Eles tiveram que passar pela fornalha da aflição, mas lá dentro da fornalha da aflição, Jesus estava com eles. Então, quero dizer que na prova que você está passando, na luta que você está vivendo, Jesus está com você no meio de tudo isso. E Ele vai te dar o caminho da saída. O caminho da saída, Ele está falando para você hoje. É o jejum, é a oração, é a santificação, é você manter a sua confiança em Deus. Porque Daniel, mesmo vivendo essa prova aqui, em nenhum momento ele deu lugar no coração dele ao abatimento da fé, nem à murmuração. Ele não se queixou contra Deus. Ele louvou a Deus em todas as dificuldades. Essa é uma vitória. Essa é uma chave de vitória para a gente sair do deserto. A gente aprender a louvar a Deus na dificuldade. A gente agradecer a Deus não só por aquilo que é bom, mas por aquilo que não está tão bom. Amém? Porque isso é o que vai desenvolvendo no nosso coração a capacidade de sermos gratos. Diga: Deus fechará sempre a boca dos leões que quiserem me tragar, em nome de Jesus. Amém. Deus, Ele nos guarda, né? A palavra dele nos promete que se nós passarmos pelas águas, elas não nos submergirão. Se nós tivermos que atravessar o fogo, a chama não arderá em ti. Então, nós precisamos aprender a enfrentar as provas da vida e nessas provas não deixarmos nem de louvar, nem de adorar e nem de servir a Deus. Outro aspecto do processo aqui da cilada dos amigos. Não só Deus guardou Daniel por causa da sua santidade, da sua integridade, fechando a boca dos leões, como depois puniu aqueles que tinham armado a cilada contra Daniel. Todos aqueles que armarem ciladas contra você, todos aqueles que injustamente se levantarem contra você, vão cair diante de você. Pode ter certeza disso. Não tem como lutar contra uma pessoa santa, uma pessoa íntegra, uma pessoa que está reta diante de Deus. O que acontece aqui? Daniel fala: não, rei, olha, o leão foi amordaçado aqui, o Senhor botou silver tape na boca dos leões, porque não foi achado em mim nenhuma culpa diante dele. Eu estava em santidade, e nem tampouco contra o Senhor eu fiz nada de mal. Então Deus veio e operou o sobrenatural. Esse é um dos benefícios da gente viver em santidade. Estarmos fazendo as coisas de acordo com a vontade de Deus, estarmos vivendo segundo a justiça de Deus. E outra coisa, aqueles que contra nós se levantarem, aqueles que se tornarem nossos juízes, eles vão perecer, eles vão ser aqueles que vão ocupar o lugar que estavam querendo dar a nós. Os homens que se levantaram para infamar Daniel, para criar uma situação contra Daniel, eles foram lançados lá e, numa situação totalmente diferente, os leões avançaram neles e os comeram vivos, né? Então, isso fala daquela promessa de Deus para nós que vivemos em santidade, que é: nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Amém? Toda cilada, toda trama, toda mentira contra você, toda calúnia, toda injúria vai ser desmascarada no tempo de Deus, e isso vai produzir na sua vida exaltação. Porque se o rei, antes dessa experiência aqui, estava pensando em pôr Daniel como o principal presidente lá, depois dessa cova aqui, pronto, a cova só foi o trampolim para ele virar mesmo o presidente, para ele prosperar. Então entenda também as lutas, as provas, as situações de humilhação pelas quais nós passamos, como o momento onde estamos sendo preparados e forjados para ocuparmos os lugares altos, os lugares de honra e de autoridade. Amém? Os verdadeiros servos influenciam e abençoam sua geração, mudando a sorte de uma nação. Olha o que está escrito no versículo 26 e 27. Vamos lá. Olha, depois que tudo passou, os leões não comeram Daniel, Daniel foi tirado da cova, o rei acho que abraçou, beijou Daniel. Ô Daniel, meu querido, graças a Deus, né, que você
foi salvo, o teu Deus te salvou. O rei já estava falando, louvado seja Deus, glória a Deus, aleluia, né? O rei já estava convertido depois dessa experiência aqui, porque foi um milagre sobrenatural, né? E o que aconteceu? Olha o que o rei fala. Então o rei Dario, versículo 25, escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Amém? Quando nós vivemos em santidade, nós não só somos colocados nos lugares de autoridade, como pela nossa influência, pela autoridade que Deus nos dá, coisas ao nosso redor são mudadas, leis são mudadas. O rei estava fazendo um decreto que agora todo mundo ia ter que crer no Deus de Daniel. Ou seja, a Babilônia começou a se converter por causa do testemunho de um homem. Então preste atenção como a santidade, a integridade, o nosso testemunho, ele é importante e ele pode não só influenciar 1, 2, 3, 12, 20 pessoas. Não. A nossa postura de santidade diante de Deus pode influenciar a nossa cidade, o nosso estado, a nossa nação. Amém? Então vamos lá. Os servos de Deus prosperam independentemente das leis e dos governantes. Veja o último versículo. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro. Volto para finalizar naquele ponto que eu falei. Vale a pena nos santificarmos. Todas as vezes que tiver um convite para a oração, um convite para o jejum, um convite para o ouvir da palavra de Deus, jogue a preguiça para longe. Deixe todas as coisas. Ponha Deus em primeiro lugar, como eu falei lá na festa de Pentecostes. O ensino de Pentecostes é a gente colocar Deus no lugar de honra. Porque quando você coloca Deus no lugar de honra na sua vida, Deus também vai te colocar em lugares de honra na sua. Amém? Na sua história de vida, nos seus ambientes de trabalho, de estudo, de conquistas lá fora. Então, o que aconteceu? Daniel foi colocado, depois dessa experiência aqui, como o único sobre todos, passou realmente a ser o segundo homem depois do rei, influenciou a vida espiritual de toda a nação, porque agora o rei, por causa de Daniel, tinha escrito um decreto que toda a nação ia temer ao Deus de Daniel. E o que aconteceu? Ele permaneceu durante 3 reinos, o reino de Nabucodonosor, o reino de Dario e depois o reino de Ciro. Saíam os presidentes, Daniel ficava. Que nem eu contei, não estou falando que é porque eu era santo, isso era graça e misericórdia diante de Deus, mas com certeza, se eu não tivesse em santidade, aquela experiência que eu contei da minha vida profissional não teria sido assim, né? Se eu talvez não tivesse aquele sentimento que era do coração de Deus, de ter compaixão do presidente da Monarch, talvez também no momento de eu sair da empresa, ele não tivesse olhado para mim também com bons olhos. Porque quando a gente ora por pessoas, quando a gente abençoa pessoas, até aqueles que estão nos perseguindo, nos amaldiçoando, Deus muda o coração dessas pessoas. A palavra de Deus diz para a gente não entrar em litígio, em contenda com ninguém, muito pelo contrário, orar por aqueles que estão nos perseguindo, abençoar aqueles que estão falando mal de nós. Por quê? Porque Deus vai mudar de alguma forma o coração deles. Então, Daniel não só conquistou uma posição alta, mas ele permaneceu nessa posição porque ele permaneceu em santidade. Não adianta você galgar um nível de fé e depois decair dele. No meio do processo, viver uma crise, dar lugar ao pecado, viver uma experiência, se afastar de Deus, se afastar da comunhão, sair da igreja, perder a sua paz de espírito, deixar o seu coração se contaminar. Nós precisamos estar buscando a face de Deus sempre, a santificação sempre, porque isso não só nos faz crescer, crescer e crescer, mas nos faz sempre nos mantermos firmes naquelas posições onde somos colocados. Amém? Então quero orar para que você seja essa geração que tem esse espírito excelente de Deus e que tenha esse coração semelhante ao de Daniel, um coração sábio,
um coração temente, um coração dependente de Deus, um coração fiel para com Deus. Se você quer isso, fica de pé e eu quero orar por você. Senhor Jesus, a Tua palavra, Senhor, nos ensina que é o Senhor quem nos santifica. O simples fato de nos aproximarmos do Senhor faz com que a Tua luz venha iluminar toda a treva que existe nas nossas vidas. O profeta Jeremias diz: sara-me, Senhor, e eu serei sarado. Santifica-me, Senhor, converte-me, Senhor, e eu serei convertido. Por isso, nós queremos dar a Ti a honra, a glória, o louvor, o domínio e a majestade, porque o Senhor é aquele que nos salva, o Senhor é aquele que nos liberta, o Senhor é aquele que nos cura, o Senhor é aquele que nos santifica. Porém, a parte que nos cabe é buscarmos a Sua face. O Senhor também diz na Sua palavra que o Senhor se torna recompensador, abençoador daqueles que Te buscam. Pai, nos ensina, nos possibilita Te buscarmos a face. Que não estejamos enlaçados pelas coisas dessa vida, que não sejamos enganados pelos desvarios do nosso coração humano. A Tua palavra diz que o nosso coração é enganoso e corrupto. Então não permita, Senhor, que nenhum de nós seja enganado pelo próprio coração, mas que o Teu Espírito Santo esteja vivo e forte, falando ao nosso espírito, despertando o nosso espírito na direção de buscar a Tua face. Queremos ser homens e mulheres afeitos ao jejum, à oração, conhecedores e não só conhecedores, mas também praticantes da Tua palavra, para que a Tua justiça habite ricamente a nossa vida. E dessa forma, Senhor, todas as áreas que são frágeis, que são fracas, que são brechas, venham a ser reparadas, venham a ser fortalecidas, venham a ser fechadas pelo Senhor, para que o inimigo não tenha por onde acessar as nossas vidas. Quero pedir que o Senhor renove, através de tudo que foi dito aqui, e através do poder desta oração, o espírito dos Teus filhos, que eles sejam renovados na sua fé, que paz seja multiplicada sim sobre a vida deles, que haja paz em suas mentes, que haja paz em seus corações, e que essa paz seja fruto de uma fé dada por Ti a eles, de que o Senhor é com eles, de que o Senhor não tira um minuto sequer os olhos de sobre a vida deles, que eles se sintam assim amados, assim protegidos, assim guardados, assim contemplados pelo Senhor, mesmo em situações de provas. Eu sei, Senhor, que tem pessoas aqui que estão passando por testes, estão passando por dificuldades, por tribulações, por lutas, mas eu quero clamar a Ti. Se alguma graça eu posso alcançar diante dos Teus olhos, eu clamo a Ti para que essas pessoas não se percam, não se corrompam, não se desviem, não tenham contaminada, Senhor, a sua vida espiritual. Muito pelo contrário, que o Senhor os capacite para vencerem a prova. O Senhor os capacite, como o Senhor fez com Daniel, a permanecerem firmes na fé, no louvor, na adoração, para que de forma alguma, Senhor, a vida deles seja abalada e contaminada. Muito pelo contrário, possa o Teu Espírito estar conduzindo a cada um deles pela sua mão direita ao dia da honra do Senhor na vida deles, o dia da exaltação do Senhor na vida deles, porque o dia desta vitória já está preparado, o dia dessa conquista já está sendo escrito no memorial do céu, e depois será contado aqui na terra diante dos homens para a glória do Seu nome. Então preserva esse momento, Senhor, assegura esse testemunho que glorificará o nome do Teu Filho Jesus Cristo, sustentando a santidade, a fé, a confiança, a autoridade dos Teus filhos diante dos inimigos e diante de todas as provas, em nome de Jesus. Que o Senhor capacite a cada um aqui com o poder que há no sangue do Cordeiro, com o escudo da fé, com a espada da verdade, Senhor, para que ninguém seja atacado, para que ninguém seja vencido pelo maligno. Eu sei, Senhor, que
o que temos feito, aquilo que temos gerado, segundo o teu amor, a tua misericórdia, o teu poder, tem levantado a ira de Satanás contra as nossas vidas. Mas nós queremos pedir ao Senhor, nos guarda, nos livra de todo o poder do mal e nos dá, Senhor, a sabedoria do teu Espírito Santo, a sabedoria do teu Filho Jesus, o amor, o poder e a autoridade, para que cumpramos integralmente a tua vontade e possamos mudar, através do teu poder em nós, a sorte da nossa geração, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pode aplaudir a Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, que o amor, a fé, a autoridade, a sabedoria que há no teu Espírito Santo revista a minha vida, para que não apenas eu conquiste, segundo o teu propósito, lugares de honra, lugares de influência, de governo, como também eu possa, na constância da fé, na perseverança do Espírito, permanecer nessas posições de autoridade para todo sempre e para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.